Olá, turma do bem! Para você que está me assistindo agora, desde já, muito obrigada pelo prazer da sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre pedofilia e sobre violência contra a mulher. Apesar de o programa Lente da Poesia estar voltado para a divulgação da cultura, nós também estamos preocupados com as nossas crianças e com os nossos jovens, pois precisamos de homens de mentes saudáveis e de inteligência emocional para gerirem o futuro deste país. Outro tema polêmico é a violência contra a mulher. Você sabia que a violência contra a mulher pode impactar na economia de um país? Você vai acompanhar o depoimento da doutora Kátia Alves. Ela foi vereadora na cidade de Salvador, secretária de Segurança Pública do Estado da Bahia, inclusive a primeira mulher a ser nomeada secretária de Segurança Pública no Brasil, e atualmente exerce há mais de 30 anos o cargo de delegada da Polícia Civil na cidade de Salvador. Obrigada, Marta, pelo convite, mais uma vez, de poder estar aqui tratando de um assunto tão importante quanto esse. Vamos falar também com o Dr. Antônio Andrade Filho. Ele é chefe do Departamento de Neurologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, é presidente do Instituto do Cérebro na Bahia, é um poeta, mas uma das suas últimas obras é este livro aqui, Memória e Demência, Desvendando os Labirintos do Cérebro. Neste trabalho ele descreve de maneira sucinta e objetiva a importância da música para o nosso cérebro. O livro conta com 2 comentários dos artistas Caetano Veloso e Gilberto Gil, amigos pessoais do Dr. Antônio Andrade. Dr. Andrade, muito obrigada por sua participação aqui no programa Lente da Poesia. Eu lhe agradeço, Marta Salles, por esse convite, que para mim é um convite honroso, onde nós podemos conviver aqui com essa diversidade da cultura, né? Dessa cultura informativa, televisiva, que é, na verdade, você reunir a ciência e a arte. Hoje, pelos estudos da Organização Mundial de Saúde, em mais de 70% dos indivíduos que praticam essa atividade são os familiares. E como, diante dessa situação constrangedora no ambiente familiar, como é que se porta essa pessoa agredida? Na verdade, a experiência nos vem aqui com muita frequência. Nós temos um neurologista, um psiquiatra solicitado para fazer uma intervenção. É um indivíduo simulando uma crise convulsiva, é você simulando uma dor que não existe, é você simulando uma série de doenças, ou seja, somatizando uma série de condições neuropsiquiátricas que você tem que levar em consideração o abuso. Você diz, essa criança foi abusada. Porque poucos são aqueles que denunciam de verdade se foi o tio, se foi o pai, se foi o irmão, ou seja, se foi algum parente no meio da família. Temos essa vivência em delegacia e aqui o Viver também nos provou isso, doutor, que mais de 70% do agressor sexual de 0 a 14 anos as vítimas é o pai biológico, seguido do padrasto, dos avós, que hoje muitas mulheres saem e entregam seus filhos a seu pai ou seu sogro para tomar conta, achando que as crianças estão seguras, e eles vão lá e abusam sexualmente dessas crianças. Eu tenho uma infinidade de casos assim assustadores. Respondendo à questão, eu acho que não só o Estado, porque é um crime de difícil prevenção, porque acontece dentro da família, é um lugar que a priori a criança deveria estar segura e não está. É difícil prevenção, mas as mães podem ficar atentas a alguns sinais. Alteração no sono da criança, alteração no humor, a criança passa a ter prisão de ventre, ela fica inconstante. A escola tem um papel importantíssimo nisso também, porque os professores, eles podem observar a alteração de comportamento da criança, que normalmente elas se afastam, ela muda. Quando ela sofre o abuso sexual, ela muda completamente o seu comportamento. E muitas vezes eu tomei conhecimento na delegacia através de
diretores, orientadores pedagógicos, coordenadores pedagógicos, porque a vítima se sentia mais à vontade de relatar o fato ao professor do que à própria família. Tem um caso emblemático de 2 gêmeas de 14 anos, grávidas do próprio pai. E a escola, então, a Anchieta, me levou ao conhecimento o fato. Quando eu chamei a mãe e fui contar, eu ouvi da mãe a seguinte resposta: a culpa é delas. Elas andam só de toalha para cima e para baixo se oferecendo ao pai. Então são coisas desse tipo que a gente imagina que não acontece na sociedade, mas que acontece sim. E os médicos também têm essa responsabilidade quando vocês, doutores, recebem essas vítimas. Isso tem que ser denunciado. Tem que haver um canal de comunicação entre a polícia e os senhores, porque quando acontece em hospitais públicos, que as vítimas vão para a emergência, para a urgência, aí sim, acionam a delegacia. Eu já fiz levantamento cadavérico de uma garota de 2 meses que o pai estuprou. Isso porque, como foi a óbito, o hospital nos acionou. E às vezes quando a lesão é muito grave, a lesão física, aí nos comunicam. Mas o senhor trata mais da lesão emocional, psicológica, que a gente não vê, que a polícia não vê. Isso poderia ser denunciado também. Doutora Kátia, tem situações que a mulher tem o agressor dentro da casa, sabe que as filhas são abusadas, não tem condição de sair do lar, não tem trabalho, vive na casa do marido e acaba se submetendo e tentando proteger as filhas e conviver. Queria que a senhora comentasse sobre isso. Independente da situação social e econômica, acima de qualquer coisa ela é mãe. E o instinto materno é algo que não é nem racional. O doutor Antônio Andrade pode até falar em relação a isso melhor do que eu. Ele existe no animal irracional. A fêmea defende as suas crias. Então ela tem que romper esses vínculos, ela tem que romper esses laços, ela tem que denunciar, ligar 180, ligar o número 100, se não quiser se expor. Porque o que acontece? Muitas vezes a mulher ela tem conhecimento, mas quer preservar a filha e não quer que torne público. Às vezes ela se separa, sai de casa, afasta-se do agressor, mas não o denuncia com receio de que a sua filha sofra uma superexposição. Isso também acontece. Mas o que eu posso dizer a qualquer mãe, a qualquer mulher, em qualquer nível social e econômico? Denuncie o agressor. O lugar de um agressor sexual é na cadeia, não é convivendo com sua filha, com sua neta, com suas sobrinhas. É na cadeia, é lá que ele tem que ficar. Doutor Andrade, o que o senhor poderia comentar sobre isso? Sua mãe que imputa às filhas a culpabilidade do agressor. Olha, vocês sabem que existem várias formas de você descrever o que é uma psicopatia. Ou seja, tem um grande estudo no Canadá que demonstra isso, mostrando que você tem vários, tem formulários, que esses formulários, essas situações todas, que são utilizados como mecanismo de você controlar mais isso. Então isso é um defeito da estrutura de conduta de cada um. Então você sabe que é uma coisa difícil. Nós já estudamos muito sobre esse assunto. Agora mesmo nós vamos iniciar um outro trabalho em pacientes portadores de drogas em relação à sexualidade, esses distúrbios da sexualidade, em pacientes, desses pacientes das condições neurológicas e psiquiátricas. É um grupo grande e nós vamos dentro de pouco tempo, ou seja, daqui uns 6 meses mais ou menos, poder dar dados estatísticos da nossa realidade aqui de Salvador. Agora, isso é uma condição que envolve, eu sempre volto para aquela história, que envolve muita educação, muita vontade de viver e numa coisa de multidisciplinar. Bom, o Viver ele foi desenvolvido para atender vítimas de violência sexual independente de idade, adultos, crianças. Então nós centralizamos para ter uma exata noção e podermos traçar o perfil do agressor, o perfil de vítima e os locais da cidade em que mais aconteciam esse tipo de crime, os crimes sexuais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então nós temos lá o perfil do agressor por faixa etária, por cor da pele, nível de escolaridade,
o local em que trabalha, e posso lhe assegurar de que essa agressão ela acontece em todos os níveis sociais, não só em Salvador, mas no Brasil e no mundo. Infelizmente, isso é um problema que deveria ser tratado de forma muito mais séria do que hoje vem sendo tratado, porque atinge a todos nós, né? Homens, mulheres, crianças, idosos, atinge a todos. Nós temos registro de uma anciã de 90 anos que foi estuprada. Então é muito difícil, é um crime de difícil prevenção, mas que o Estado pode sim dar um suporte não só à vítima, mas também ao agressor. Porque um homem que pega e estupra a sua filha, nada impede que ele saia e vá estuprar a filha da vizinha ou a colega de trabalho dentro do sanitário, dentro do refeitório. Recentemente foi dentro da universidade, dentro de um banheiro da universidade. Enfim, os agressores sexuais, eles estão aí, têm perfis diversos, não é? E precisam ser também tratados. A lei tem que ser aplicada, ele vai responder pelo crime que ele cometeu, independente de qualquer coisa, mas enquanto ele está lá encarcerado, o Estado deveria dar sim um suporte psicossocial, porque aquele cidadão aqui não tem prisão perpétua. Um dia ele vai sair. E pode acontecer dele sair da penitenciária, chegar no ponto de ônibus, se ele gostou da mulher ou da criança que está ali, ele vai praticar o abuso novamente. Ele vai cometer o crime novamente. Então é isso que o Estado brasileiro ele tem que se preocupar, né? Ele tem que se preocupar em punir o agressor e tratá-lo para reinseri-lo na sociedade. Doutor Antônio Andrade, existe alguma maneira de identificarmos o nosso agressor antes de passarmos a conviver com ele? Olha, isso é uma situação muito complexa, que tem vários artigos, e existe um livro que a vítima só conhece o agressor 1 minuto antes da morte. Bom, o que a gente pode dizer é o seguinte: a criança, ele reproduz na sociedade o que ele vê em casa. E minha mãe sempre dizia, não aceite o primeiro grito. Eu nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe ao longo dos 35 anos de casados. Eu tenho 42 anos com meu marido, ele nunca levantou a mão para mim, independente da profissão que eu exerço. É você não aceitar o primeiro grito, você não aceitar que ele eleve a voz. Porque quando você passa a gritar, significa que você não tem mais argumento para estabelecer ali um diálogo. Agora, compete a nós, conhecendo os nossos parceiros, saber até onde a gente pode ir. Muitas vezes minha filha dizia assim, minha mãe, eu quero ir para tal festa, peça aí ao meu pai. Eu olhava e dizia, não está no momento, não se preocupe, na hora certa eu vou pedir. Porque um conhece o outro, um sabe como é que pode agir em relação ao outro. E eu acredito que a mulher não tem que aceitar o primeiro grito, nem aceitar nenhum tipo de comentário que a deprecie. Então é muito comum o homem olhar a mulher, ela está arrumada, você está horrorosa, você está parecendo um travesti, você está gorda, você está horrível. E aí a mulher baixa a autoestima e já sai achando que ela é tudo aquilo que ele falou. Isso também é uma forma de violência. Violência não é só agressão física, não é aquilo que deixa a marca. Você tem a violência psicológica, você tem a depreciação, você tem o marido se apropriar de seus documentos, de exigir ver seu contra-cheque, saber quanto você ganha, estabelecer que você tem que botar todo o dinheiro dentro de casa. São várias as formas de violência. E eu acho que as mulheres não devem aceitar. Hoje nós somos a maioria da população, grande parte são chefes de família, talvez o último censo que saiu, mais de 52% dos lares brasileiros são mantidos por mulheres. Então nós temos sim essa autonomia de dizer não, de dizer basta, eu não quero, eu não aceito, você não vai fazer isso comigo. Você está feia, estou feia para você, para mim eu estou linda. Você está gorda, gorda para você, mas eu tenho 70 quilos de mim mesma no mundo. Então a gente tem que começar a criar também as respostas para poder dar a esses agressores. Ele não pode aceitar. E a agressão física, então, nem pensar. Denuncie. Às vezes a população tem mania de dizer, entre briga e marido e mulher, não se mete a colher. Se mete sim. Para que serve a colher na cozinha? Não é para mexer? Não é para medir? Se você tem uma receita que diz que tem que ser 2 colheres de sopa de açúcar, não bote 1 nem 3, porque vai alterar o sabor. Se é uma colher de chá de sal, não bote 2, porque vai salgar. Então, o papel da colher é esse.
é medir, é dosar, é se envolver, é mexer. Tem que mexer, tem que meter a colher sim em briga de marido e mulher. Denuncie, seja vizinho, sua amiga, sua colega de trabalho, sua colega de faculdade, tem que denunciar. Aproveite e denuncie 180. Doutor Antônio, a mulher que sofreu de violência sexual e os filhos foram criados nesse ambiente, o que a gente pode fazer para ajudar os filhos que vivenciaram ao longo da vida? Olha, isso é uma situação bastante, como eu estou dizendo, bastante complexa, porque cabe à família e àquele indivíduo que tenha mais um pouco de saúde, ou seja, de consciência em relação ao fato, de colocar esses indivíduos numa orientação psicológica segura, forte, contínua, que é uma maneira de como você pode fazer desse indivíduo, que é produto de uma estrutura que não é legal, transformando ele numa estrutura melhor, porque você sabe que isso aí é uma situação complexa, né? O mundo mudou, hoje a mulher tem o seu enfrentamento do trabalho, tem essa situação de domínio da grande maioria das casas, são das mulheres, e hoje o número de mulheres é mais de 60% em relação ao homem, principalmente aqui em nosso meio em Salvador. Então, na verdade, tudo isso são assuntos de grande complexidade. E enquanto a gente não tiver passando, porque nada disso não é, isso é um núcleo dentro de casa, mas isso pertence a uma ação de governo. Entendeu? Em vez de a gente estar construindo, tem que se construir situações de mini hospitais, ambulatórios, para pegar os agudos e aqueles crônicos e aqueles outros que não aparecem. É aí que está o grande problema. Porque muitas vezes você tem um indivíduo afinado na sua patologia de conduta e ele vai causar mais mal ao indivíduo do que aquele que toma uma topada, tem um acidente, tem isso, aquilo outro. Então, é isso aí que a gente tem que levar em consideração. O impacto da violência contra a mulher na economia, ele é imenso. O último estudo de 2013 aponta que só no Nordeste foram cerca de R$1 bilhão só em relação ao absenteísmo, ou seja, a falta da mulher ao trabalho por causa da violência. Isso no Nordeste. Nós não estamos falando do Norte nem nas demais regiões. Estamos falando apenas do absenteísmo, a falta ao trabalho, que é em média de 1 a 2 dias. Agora, se nós formos analisar o impacto da violência doméstica na rede pública de saúde, ele torna-se incalculável. Além disso, a questão também do INSS, porque quando a lesão faz com que a mulher se afaste por mais de 15 dias do trabalho, ela vai para o INSS. Então, é a Previdência quem passa a pagar esta mulher. Além disso, qual é o outro impacto? A mulher que sofre uma agressão, ela tem uma baixa autoestima, ela produz muito pouco no trabalho, ela fica uma pessoa desmotivada, triste e não só os seus colegas de trabalho, mas os colegas começam a se afastar, a gente pede para ela fazer, ela não faz, fala 2, 3 vezes a mesma coisa, parece que ela não está entendendo. E às vezes ela tem um chefe também insensível que culmina com a demissão dela. Então, isso aí é um impacto direto. Ainda tem o outro impacto indireto, que a gente pode considerar. A relação dessa mulher com seus filhos, o que você acabou de dizer, como é que você pode exigir de um jovem que a vida inteira viveu dentro de um ambiente hostil, qual vai ser a atitude dele lá fora? É aquilo que eu lhe disse, ele vai reproduzir. Ele começa agredindo a coleguinha na escola, ele faz aquilo tudo e é um outro problema também grave para a sociedade. Eu lhe disse, em termos absolutos, só no Nordeste, em 2013, quase R$1 bilhão, 975 milhões de reais, só as faltas ao trabalho. Calcule isso em termos de Brasil e em termos global, porque a violência doméstica também não é uma característica só do brasileiro. Ela acontece no mundo inteiro. Então eu acredito que seja uma chaga mundial e que nós mulheres temos uma responsabilidade muito grande
em não permitirmos que ninguém venha nos agredir. A gente não deve aceitar nenhum tipo de violência, seja ela qual for. Se nós temos aqui a lei da palmada e que o Estado, com seu poder intervencionista, acha que pode entrar nas famílias e estabelecer regras de educação para seus filhos, não dê a palmada, não pode tomar a palmada. Como é que você pode aceitar amanhã, você adulta, que seu namorado, seu noivo, seu marido venha lhe bater quando seu pai e sua mãe não podiam fazer isso? Não é para aceitar de jeito nenhum.